Olá, como vai você? Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. E como eu já havia prometido a você em um outro vídeo anterior aqui do canal, nós vamos ter agora um quadro com uma consideração bíblica e vamos fazer isso a partir do Novo Testamento, considerar os 4 evangelhos. E nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre uma introdução ao Novo Testamento, com base na informação contida na Bíblia King James 1611. Então nós temos ali um artigo muito interessante, um artigo muito importante, que nos ajuda a entender, a fazer uma introdução ao Novo Testamento, entender ali a parte do cânon das Escrituras, como foi estabelecido, ter uma visão geral disso, como podemos depositar a nossa confiança nesse cânon, entender que é realmente algo que foi orientado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, orientado então pelo próprio Deus, dizendo assim de uma forma clara, simples e direta. E essa parte de introdução ao Novo Testamento, nós vamos fazer ele em 3 partes. E vou apresentar, trazer esses vídeos para você e vou sentir se a forma como estamos fazendo essa consideração está realmente ajudando você ou não. E como eu vou medir isso? A partir do número de visualizações que o vídeo vai receber e dos compartilhamentos. Se esse vídeo tiver uma boa receptividade, for algo que você realmente gostou, por favor, curta, comente e compartilhe. Você que não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Aqui nós expomos verdades a respeito da organização das Testemunhas de Jeová com base em suas próprias publicações. Mas também queremos prover uma forma de dar uma ajuda em sentido espiritual para aqueles que estão abandonando essa organização, para que eles conheçam realmente aquilo que a Bíblia ensina. Primeiro ponto que eu quero estabelecer com vocês: eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu não sou ninguém. Eu sou apenas um cristão em busca de conhecer a palavra de Deus, assim como muitos outros em toda a face da terra. E eu quero fazer isso, descobrir, entender, aprender a palavra de Deus junto com vocês aqui no canal. Por isso eu conto muito com a sua ajuda, compartilhando o vídeo, que é a coisa mais importante. E vamos ver se o assunto da Bíblia em si realmente desperta o seu interesse, atrai a sua atenção. Eu não quero focar o meu canal aqui somente em fazer fofocas, falar das Testemunhas de Jeová. Eu já disse isso no outro vídeo. Eu quero também ajudar você a ter também uma orientação, uma base a respeito das Escrituras. Porque quando nós estávamos dentro dessa organização, achávamos que sabíamos tudo da Bíblia. E na verdade nós não sabemos nada. E você está falando com uma pessoa aqui que foi ancião lá dentro, que serviu como secretário, que cuidava dos arquivos da congregação, que recebia as cartas de Betel, do corpo governante, e que repassava para os demais membros do corpo de anciãos. Então eu tenho um certo conhecimento de como é o funcionamento da organização. E eu posso afirmar categoricamente, eu achava que sabia muita coisa da Bíblia. E na verdade eu não sei nada. Mas, sem mais delongas, vamos entrar no conteúdo desse vídeo, que é explanar para vocês, a partir da leitura da introdução ao Novo Testamento, conforme está na Bíblia King James. Eu vou fazer a leitura dessa primeira parte e tecer alguns comentários, se forem pertinentes. Vejam só, eu não fiz uma preparação prévia, eu estou fazendo a leitura aqui, e do jeito que eu ler eu vou entender, tentar interpretar, e eu peço a você que se entendeu de outra forma, achou algum ponto interessante, deixa um comentário, surgiu alguma dúvida, deixa a sua pergunta, e vamos nos ajudar a entender de forma mais plena a palavra de Deus. Então vamos começar. A origem, transmissão e canonização dos livros do Novo Testamento. Um artigo produzido por Jeremy Royal Howard. Então vamos fazer aí a leitura.
O termo cânon é usado para descrever a lista dos livros aprovados para inclusão na Bíblia. Sua origem vem de uma palavra grega que significa vara, como em um galho reto que serve de padrão para medida. Então, cânon é algo correto, algo certo, é um padrão. Portanto, falar de um cânon bíblico é falar de livros de reconhecida autoridade, dada por Deus, cujos ensinamentos definem a crença correta e a prática certa. Obviamente, só livros inspirados por Deus deveriam ser recebidos como canônicos. A Bíblia diante de você contém 27 livros no Novo Testamento. São esses os livros certos? Será que eles transmitem de maneira confiável a verdade sobre Jesus Cristo? Este artigo sustenta que os 27 livros do cânon do Novo Testamento são os livros certos e inteiramente confiáveis na transmissão da verdade a respeito de Jesus e seus primeiros seguidores. Bom, então já nessa breve introdução do artigo, escrito por Jeremy Hoyle Howard, fica estabelecido aí que o objetivo do cânon é definir aqueles livros que são verdadeiramente inspirados por Deus. Será que esses 27 livros das escrituras gregas ou do Novo Testamento são realmente confiáveis? São os livros que contam a verdade sobre Jesus Cristo? Então é isso que o artigo aqui ele vai começar, a nos ensinar, a tentar nos ajudar a entender e a desvendar para chegarmos à conclusão correta. Então vamos entrar agora no subtítulo: Origem e confiabilidade dos escritos do Novo Testamento. A confiança nos livros do Novo Testamento apoia-se em perguntas sobre sua origem. Será que eles foram escritos por testemunhas oculares e homens estreitamente ligados a elas? Será que os autores foram inspirados por Deus ao escreverem? O cristianismo histórico tem respondido sim a essas perguntas. Embora os céticos defendam que os livros tenham sido escritos por homens que herdaram uma lenda que ultrapassou os limites da realidade, a confiança cristã no Novo Testamento está bem fundamentada. Em seguida estão algumas linhas de evidência apoiando a confiabilidade do Novo Testamento. Então vamos ver quais são essas linhas aí de evidências que apontam, para que confiemos no Novo Testamento. Pelo que eu percebi aqui já fazendo uma vista de olhos, rápida, são apontadas 3 linhas de evidência pelo escritor do artigo aqui, o Jeremy Hoyle Howard. Então vamos à primeira linha de evidência que ele apresentou. Jesus preparou pessoalmente 12 discípulos. No início do seu ministério, Jesus fez o que muitos mestres talentosos do mundo antigo faziam. Escolheu um pequeno grupo de homens para que eles fossem seus discípulos oficiais. Por aproximadamente 3 anos, eles ouviram atentamente os ensinos de Jesus e testemunharam os seus atos. Jesus se esforçou em seu intuito para ensiná-los. Ele usou instrumentos efetivos de ensino como parábolas ou ilustrações, repetição e auxílios visuais. Ele também os ensinou como divulgar a sua mensagem maravilhosa. E em seguida, ordenou-lhes que dedicassem a vida a essa tarefa após a sua ressurreição. Apesar de muitas paradas e obstáculos no caminho para o entendimento, os discípulos se dedicaram à tarefa de compreender os ensinos de Jesus e lembrar-se deles com precisão. Mas quanto eles podiam lembrar décadas mais tarde, quando eles e seus companheiros escreveram os 4 evangelhos? Pergunta interessante, né? 3 considerações sugerem que os discípulos não teriam dificuldade em se lembrar dos ensinos de Jesus. Então, Jesus Cristo fez o que todo mestre fazia lá no passado, para transmitir ali as suas orientações. Ele deu o exemplo, ele ensinou através de parábolas, ilustrações, perguntas, esteve vivamente ligado com esses discípulos aí, os apóstolos, que eram mais próximos dele.
Então vamos ver aí as 3 formas, né, que Jesus fez isso, para que os discípulos, depois de mesmo muitos anos, ainda se lembrassem em detalhes, né, das orientações, do exemplo que ele deu. Primeiro, observamos que desde o tempo em que pela última vez eles andaram com Jesus, até o tempo em que os evangelhos foram escritos, os discípulos deram atenção ininterrupta à propagação da palavra acerca de Jesus. Então a primeira coisa, Jesus ensinou eles a propagarem a palavra. E após a morte dele, eles se empenharam vivamente em fazer isso, é o que nos diz o artigo aqui. Isso se tornou o seu propósito de vida. Por essa razão, os ensinos de Jesus permaneceram límpidos na mente ao longo dos anos, enquanto eles pregavam de cidade em cidade e eram continuamente desafiados a defender suas reivindicações. Olha que interessante, é isso mesmo, né? Então, a partir do ponto que eles começaram a divulgar, a pregar, essas verdades ficavam ainda mais fundamentadas no seu coração e na sua mente. Por isso que Jesus os escolheu, os treinou, os orientou e os designou para divulgar o Evangelho. Então não tinha como eles esquecerem, né, daquelas instruções, porque elas estavam ali sempre como que vivas, era como se estivessem sempre frescas, né, sempre frescas ali na mente deles. Bom, então vamos entrar agora no segundo aspecto desse treinamento aí que Jesus deu, que fez com que os apóstolos, né, seus discípulos, continuassem com a verdade viva na mente. Segundo, muitos de nós hoje em dia perdemos o contato com as capacidades potenciais de memória humana. Armazenamos uma grande quantidade de dados não em nossa mente, mas em livros e computadores. A deficiência desse tipo de ferramenta forçou os antigos a fazerem uso melhor da capacidade de armazenamento da mente. Os judeus, em particular, eram impressionantes sob esse aspecto. Como povo a quem Deus tinha revelado sua vontade, em palavras faladas e escritas, os estudantes judeus da religião eram motivados a realizar feitos hercúleos de memorização. Dizia-se que os estudantes avançados era como cestas cheias de livros e eles guardavam tudo na cabeça. Embora os discípulos de Jesus não tivessem esse nível de treinamento, é certo que desde o momento em que foram chamados para serem discípulos de Jesus, eles sabiam que era esperado que eles compreendessem e se lembrassem de seus ensinos. Fazer menos que isso seria um desrespeito para com seu mestre, especialmente em vista de acreditarem ser ele o Messias. Uma grande verdade, não é mesmo? É só comparar hoje com uma questão simples. Vejam só, eu tinha uma certa época no meu trabalho que eu viajo para todos os lados. E tinha uma época que não tinha GPS, a gente usava mapas ou a mente. Tinha certas cidades aí no Brasil que quando era para ir para ela eu já ia sem precisar nem ver o GPS e as ruas eu até sabia de cor. Sabia o local, tinha pontos de referência, sabia chegar, a memória era aprimorada. Né? E com o passar do tempo, o que aconteceu? Criou-se o GPS e a gente vai ficando preguiçoso. Não usa mais a memória, então você deixa tudo lá armazenado hoje num livro, num pendrive, no HD do computador, aí quando você precisa, você recorre e está lá. Os discípulos, lá no passado, eles não tinham essa vantagem ou desvantagem, né? O que eles tinham que usar era só propriamente o seu raciocínio. E por isso eles mantinham sempre viva a informação que Jesus Cristo passou para eles. E isso se tornou ali uma tradição, com certeza, pelo respeito que eles tinham por Cristo, né, confiando em que ele era o Messias, eles mantinham ainda mais vivamente essa informação na mente deles. Né? Então, por isso, a verdade, né, bíblica, a verdade sobre Jesus foi transmitida de forma correta para os discípulos que vieram a posteriori. E aí o terceiro ponto desse treinamento que Jesus teve, que ajudou eles a guardarem, né, na mente essa informação. Terceiro, é provável que os discípulos tenham colocado por escrito porções importantes dos ensinos de Jesus, muitos anos antes de serem escritos os evangelhos completos.
Esses depósitos estariam à disposição para refrescar a memória e possivelmente serviram como fonte acessível de material para a escrita dos evangelhos. Com certeza, eu também concordo com essa afirmação. Algumas passagens importantes eles devem ter, né, já no momento em que estavam ali a par delas, ou talvez até pensando que poderiam esquecer, colocaram por escrito e deixaram ali armazenadas em algum lugar, fizeram que fossem registradas para que posteriormente pudessem ser consultadas, o mesmo que nós fazemos hoje. Então eles confiavam, tinham uma memória muito melhor que a nossa e também com certeza as coisas que eles consideraram mais importantes eles tinham por escrito. Tanto é assim que foi a base para a formação dos 4 evangelhos. Então agora vamos ao segundo ponto principal. O primeiro ponto nós já abrangemos aqui sobre a origem e a confiabilidade dos escritos do Novo Testamento, que foi Jesus preparar 12 discípulos. Agora vamos ver como foi que o Espírito Santo com certeza ajudou na formação do cânon das Escrituras e do Novo Testamento que estamos aqui considerando. Então, segundo ponto. O Espírito Santo ajudou os discípulos a compreender e a lembrar. Jesus enviou o Espírito para ajudar os seus discípulos a compreenderem e a se lembrarem dos seus ensinos. Portanto, eles não foram deixados ao próprio esforço para falar e escrever sobre Jesus. O testemunho interno no Novo Testamento revela que os discípulos estavam cientes do papel do Espírito Santo nos escritos uns dos outros. Os judeus enfatizavam a diferença entre escritura inspirada e escrito comum. Os rabinos chegaram a dizer que as escrituras contaminavam as mãos. Vejam só. Uma expressão surpreendente que encorajava os judeus a considerar cuidadosamente suas intenções antes de manusearem a escritura, e a decidir se isso significava ou justificava o transtorno de se tornar cerimonialmente impuro. Esse ensino desencorajava a manipulação irreverente das escrituras. Então vejam só o cuidado que eles tinham nesse aspecto, os judeus. Escrever te torna cerimonialmente impuro. Você quer fazer realmente isso? Então a pessoa que aceitava essa designação, ele fazia com todo o cuidado possível, né? Seguia à risca aquele padrão para que a escrita fosse transmitida sempre conforme era o original. Então era como podemos dizer, um costume irreverente, um costume que é até um pouco contraditório e irreverente e que ajudava, protegia aqueles que estavam a escrever ou fazer cópias a se certificarem de nunca cometerem erros. Porque senão ele teria que começar desde o começo de novo, qualquer errinho que encontrasse. Quem já estudou um pouquinho sobre como foi feita pelos judeus, né, a transmissão ali, né, do Antigo Testamento, entende disso que eu estou falando. Reivindicar que um documento vinha de Deus seria blasfêmia se isso não fosse verdade. E, no entanto, essa é a reivindicação feita pelo próprio Novo Testamento. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, Paulo cita Lucas, capítulo 10, versículo 7, como sendo escritura. Semelhantemente, Pedro afirma que os escritos de Paulo são escritura, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 ao 16. Por sua vez, os escritos de Pedro foram recebidos como escritura, com base em seu apostolado. Apesar de não termos certeza que os autores do Novo Testamento estivessem cônscios na ocasião da escrita, de que aquilo que escreviam era escritura inspirada, por exemplo, ver a declaração de propósito de Lucas à igreja, prontamente recebeu esses escritos como palavras inspiradas e com autoridade da parte de Deus. Então vejam só, né, os próprios discípulos eles não tinham a noção que os seus escritos, né, os próprios apóstolos não tinham a noção que seus escritos se tornariam realmente escritura. E o próprio Novo Testamento, dentro de si mesmo, comprova que eles consideravam a escrita um dos outros como escritura proveniente de Deus.
Paulo considerou Pedro como inspirado, Pedro considerou Paulo como inspirado. O próprio Lucas, né, conforme nós lemos aí, também considerou a escritura, né, dos discípulos, dos apóstolos como inspirada. Então a própria Bíblia dentro de si mesma comprova que ela seguiu o cânon ou a orientação do Espírito Santo. Então nós vimos aí os dois aspectos principais sobre a origem e a confiabilidade dos escritos do Novo Testamento. Recapitulando, o primeiro, Jesus preparou os 12 discípulos e a evidência do Espírito Santo que apoiou a escritura das palavras, né, do Novo Testamento. E agora vamos ao terceiro ponto principal. Os escritos do Novo Testamento enfatizam a importância de testemunhas oculares e fatos concretos. Então vamos ver como é que realmente acontece, né, se acontece isso. Vamos ver aqui o que diz o artigo. Os autores do Novo Testamento enfatizam o papel de testemunhas oculares e apoiam suas reivindicações da verdade na realidade dos eventos que descrevem. Por exemplo, ao expor os seus métodos e propósitos no início de seu evangelho, Lucas afirma que seu livro é sobre os fatos que se cumpriram entre nós, conforme transmitido pelas testemunhas oculares e servos de Cristo. Ele também afirma que pesquisou cuidadosamente essas questões antes de escrever e que a razão para fazer isso era que seu leitor pudesse ter a certeza dos fundamentos da fé cristã. Aqui está um homem que não admite lendas, meias verdades ou tiro no escuro. Seu foco está no Jesus real e em eventos indubitáveis de transformação do mundo. Por semelhante modo, João enfatiza a importância do fato. Ele tem certeza daquilo que escreveu e afirma que incluiu apenas uma pequena fração dos feitos de Jesus. Assim como Lucas, João quer que seus leitores conheçam Jesus como Senhor e que assim obtenham vida eterna. Longe de passar adiante de lendas obscuras, seu propósito é transmitir uma verdade segura. Sim, as próprias Escrituras citam testemunhas oculares. E é interessante esse aspecto, eu andei fazendo uma pesquisa sobre isso, independente dessa leitura, eu nem sabia que estava escrito isso aqui. Mas quando se fala sobre Jesus, existem inúmeras evidências e as próprias Escrituras apontam a testemunhas oculares. Se Jesus fosse uma lenda, seria difícil, porque teria muitas mentiras, muitos segredos que teriam que ser compartilhados entre uma e outra pessoa, entre duas pessoas, 3, 4 no máximo, até seria possível. Mas começou a aumentar disso, já começa a não ser mais possível guardar de forma tão coerente aquele segredo, né, aquela mentira que se quer contar. E nós vemos aí que há ocasiões que as Escrituras citam até 500 pessoas, né, que viram Cristo. Então, como é que você vai duvidar disso? Então, nós temos o testemunho de testemunhas oculares a respeito da vida do próprio Cristo. Aí o artigo aqui continua. Lucas e João nos impressionam com sua insistência na verdade. Entretanto, a declaração mais surpreendente da veracidade do testemunho do Novo Testamento vem do apóstolo Paulo. Ele se opôs de maneira implacável à jovem igreja. Bom, vamos começar. Ele se opôs de maneira implacável à jovem igreja que, de Jerusalém, se espalhava rapidamente. Vejam só, ele era o opositor, né? Então o apóstolo Paulo era o opositor. Em seu zelo pelas doutrinas farisaicas e por todas as antigas tradições, Paulo desejou erradicar o cristianismo. Tudo isso mudou quando o Senhor ressurreto lhe apareceu no caminho de Damasco. Em uma formidável inversão, Paulo passou a dedicar o resto da vida à propagação da verdade acerca de Jesus. O fundamento da pregação de Paulo era a ressurreição de Jesus. Mais que um mero ponto ágil de pregação, Paulo compreendia que a ressurreição literal de Cristo era a base absoluta do cristianismo. Então vejam só, um anterior e ferrenho perseguidor, né, instruído no farisaísmo, se converteu e passou a pregar Cristo como nunca em sua vida.
Por essa razão, em 1 Coríntios 15, 12 ao 19, Paulo afirmou que se a ressurreição de Cristo não fosse um evento histórico real, o cristianismo seria um mito e os cristãos seriam mentirosos. Como Paulo podia ousar arriscar sua fé e integridade pessoal dessa maneira? É verdade, não é mesmo? E Paulo estava lá, pessoal, juntamente aos acontecimentos, no evento, no primeiro século, e todos nós sabemos que o apóstolo Paulo é uma figura real e certa. Ele arriscaria toda a sua reputação e a própria fé dele, lá conforme está em 1 Coríntios 15, ao 12 ao 19, mostrando que se não fosse verdade a ressurreição, que Cristo não fosse real, os cristãos eram mentirosos, ele ia arriscar a própria vida dele por isso? Teria lógica uma fé dessas? A resposta óbvia é não, e é o que está aqui. Como João, Lucas e todos os demais autores do Novo Testamento, Paulo sabia que o cristianismo está solidificado no firme fundamento da realidade histórica. Esteja certo, leitor do Novo Testamento, que Deus e o Filho se tornou carne, habitou entre os seres humanos, instruiu os discípulos para o seu serviço, morreu por nós em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, então subiu aos céus, de onde um dia voltará em poder. Essa é a verdadeira fé cristã. Você realmente acredita nisso? Você que se identifica como cristão, acredita nisso? Vou ler novamente. Esteja certo, leitor do Novo Testamento, de que Deus, o Filho, se tornou carne, habitou entre os seres humanos, instruiu os discípulos para o seu serviço, morreu por nós em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia e então subiu aos céus, de onde um dia voltará em poder. Como cristão, você tem que crer isso. Resumindo, o Novo Testamento deve ser recebido como confiável com base nos seguintes fatos. Jesus instruiu um grupo de discípulos para compreender e espalhar seus ensinos. Seguindo o padrão estabelecido entre os estudantes judeus da religião, eles teriam assumido essa tarefa com grande seriedade, inclusive memorização dos ensinos fundamentais de Jesus. Por cerca de uma década após a ressurreição de Cristo, esses homens mantiveram vivos os seus ensinamentos pela pregação incessante e preparo de discípulos ávidos como Lucas e Marcos. Eles também aceitaram Paulo como apóstolo legítimo após sua conversão miraculosa. Em seguida, começando em meados da década de 40, os apóstolos e seus companheiros aprovados começaram a escrever cartas inspiradas pelo Espírito e com autoridade que circulam entre as igrejas até hoje. Os escritos de Paulo vieram primeiro e mais tarde os evangelhos. Esses escritos foram recebidos como escritura pelas primeiras igrejas e se tornaram padrões pelos quais a doutrina e a prática eram julgadas. Sim. Então, nessa primeira parte, nós lançamos base em 3 aspectos que fundamentam, nos dão já a certeza que podemos confiar no Novo Testamento como sendo escritura inspirada por Deus. Então, primeiro, vamos recapitular aqui. Jesus preparou seus 12 discípulos e deu ali para eles instruções plenas. Esses discípulos absorveram essa instrução e, através da memorização e possivelmente por colocarem por escrito, eles conseguiram transmitir essa verdade às pessoas. Segundo, o Espírito Santo é que os ajudou e os apoiou a fazerem a transmissão da palavra, tanto escrita quanto oral, da forma correta. E terceiro, os escritores do Novo Testamento, dos Evangelhos e das cartas inspiradas tinham base em testemunhas oculares. Então isso fundamenta para nós como cristãos que o conteúdo do Novo Testamento e dos 4 evangelhos são inspirados por Deus. Então acabamos aqui a primeira parte dessa introdução sobre
o Novo Testamento com base na Bíblia King James de estudo, Bíblia King James 1611. E no próximo vídeo vamos continuar na segunda parte, onde nós vamos considerar os fatores na formação do cânon do Novo Testamento e vamos ver o testemunho oficial do cânon na igreja primitiva. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você achou dessa consideração? Serviu para você? Tocou o seu coração de alguma forma? Por favor, deixe um comentário falando sobre o que você entendeu, o que você não entendeu, o que você gostaria que fosse melhor explicado. Como eu disse, eu estou lendo com vocês juntos pela primeira vez. Por isso tem alguns erros aqui na leitura, erros numa pontuação ou outra, mas a gente vai voltando e corrige e tenta compreender. Então, se há algo que você gostaria de chamar a atenção, deixe um comentário. E, por favor, como eu já disse, comente e compartilhe. A coisa mais importante é compartilhar para que essa informação chegue a mais pessoas. E como eu sempre digo, vamos todos nós juntos agora, com a orientação da Palavra de Deus, com o apoio e orientação do Pai, do Filho e da sua força, do seu Consolador, né, o Espírito Santo, compreender e entender um pouco mais da palavra dele juntos. E juntos vamos fazer o nosso máximo para nos livrar de crenças limitantes. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.